O deserto estava em silêncio. O vento soprava frio sobre as pedras antigas de Canaã. Jacó caminhava sozinho, fugindo da ira de seu irmão Esaú e do peso da culpa que carregava na alma. Cansado e exausto, encontrou abrigo sob o céu estrelado. Pegou uma pedra e a colocou sob a cabeça. Ali, entre o pó e o medo, o homem que buscava redenção adormeceu. Mas naquela noite, o céu se abriu. Em seu sonho, uma escada de luz surgia sobre a terra, e seu topo tocava os céus. Por ela, anjos subiam e desciam sem cessar, como se transitassem entre dois mundos invisíveis. No alto da escada, uma presença indescritível. O próprio Deus, envolto em glória, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que dormes, eu a darei a ti e à tua descendência. Naquele instante, o deserto comum se tornou um portal divino, um ponto onde o invisível e o eterno tocaram o chão da humanidade. Jacó despertou assustado. O ar parecia diferente, como se o tempo houvesse parado. Os olhos ainda tremiam diante da lembrança daquela visão. A escada de Jacó, imensa, tocando o céu, envolta em luz viva. Ele olhou ao redor, e o chão, que antes era apenas areia e solidão, agora parecia sagrado. Tomado por um profundo temor, Jacó murmurou: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aquele pedaço de deserto se transformara em altar. Jacó ergueu a pedra em que dormira e a ungiu com azeite. Chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Mas a escada de Jacó não era apenas um sonho, era uma revelação. Um lembrete de que o céu e a terra nunca estiveram separados, apenas invisíveis um ao outro. O homem caído havia tocado o sagrado. E naquele encontro entre pó e eternidade, Deus mostrou que até o fugitivo pode encontrar redenção quando se deita no solo certo. A Bíblia diz em Gênesis 28:12, E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, e o seu topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Repare nas palavras, estava posta. A escada de Jacó não desceu do céu. Ela já estava ali, invisível, esperando o momento em que um coração humano seria capaz de vê-la. Aquela visão não foi apenas um milagre. Foi uma revelação sobre a estrutura invisível que liga o mundo espiritual ao terreno. A escada representava o canal eterno entre o Criador e a criação, um caminho silencioso por onde o divino se comunica com o humano. Jacó teve seus olhos abertos e viu o que ninguém antes havia visto: a ligação entre dimensões. A escada de Jacó não era feita de pedra nem de madeira. Era composta de luz, presença e propósito. Um lembrete celestial de que o céu nunca esteve longe, apenas velado aos olhos dos que deixaram de crer. Na visão de Jacó, os anjos subiam e desciam sem cessar. Não era um desfile celestial, era uma operação divina. Eles carregavam orações, entregavam respostas, levavam súplicas humanas e traziam decretos do céu. A escada de Jacó não era apenas uma ponte, era o canal ativo da vontade de Deus. Cada anjo representava uma missão, cada passo simbolizava um movimento espiritual. Jacó foi o primeiro homem a ver o que ocorre entre os mundos invisíveis, que o céu está em constante movimento e que nada acontece na terra sem que antes seja ordenado lá em cima. Aquela noite foi o momento em que Deus revelou a Jacó e a toda a humanidade que há uma comunicação constante entre o divino e o humano. Por trás da escada de Jacó há um segredo eterno. A presença de Deus nunca está parada. Ela sobe e desce, atua, transforma, responde e se manifesta. Em silêncio, mas sempre em ação. Quando Jacó acordou do sonho, sentiu que algo havia mudado. O mesmo solo árido onde ele deitou, agora emanava presença. Aquela terra carregava o peso da eternidade, e ele, tremendo, declarou: Quão terrível é este lugar!
Esta não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta dos céus. Ali, no meio do deserto, ergueu uma pedra e a ungiu com azeite, selando aquele espaço como altar. Nascia Betel, o ponto onde o céu tocou o chão. Mas Betel não era apenas um lugar físico, era o marco da revelação da escada de Jacó. A prova de que o espiritual pode se manifestar no natural, quando o homem se deita em humildade diante de Deus. Alguns estudiosos dizem que Betel está sobre uma antiga linha energética espiritual, um local de cruzamento entre dimensões. Outros creem que ali, de tempos em tempos, o véu se abre, e o mesmo portal visto por Jacó pode ser sentido por quem busca com fé. A escada de Jacó foi o sinal, Betel, o altar, e o homem, o elo entre o céu e a terra. Tomado por temor e reverência, Jacó caiu de joelhos diante da pedra que marcava o lugar sagrado. O eco da voz divina ainda soava em sua mente. O homem que havia mentido, fugido e se perdido, agora estava diante do invisível. E ali, diante da escada de Jacó, ele fez um voto. Se Deus for comigo, se me guardar nesta jornada, se me der pão para comer e vestes para vestir, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Naquela noite, o fugitivo se transformou em escolhido. O homem que dormiu sobre uma pedra acordou sobre uma promessa. O que antes era fuga, tornou-se missão. A escada de Jacó havia se tornado o símbolo da aliança, a ponte visível entre o arrependimento do homem e a fidelidade de Deus. E a partir dali, a vida de Jacó jamais seria a mesma. O que ele viu não foi apenas um sonho, foi o início de um pacto eterno entre o céu e a terra. Por séculos, sábios, profetas e estudiosos tentaram compreender o que Jacó realmente viu. O que era aquela estrutura luminosa que ligava a terra ao céu? Um sonho simbólico? Uma visão espiritual? Ou um portal real, aberto por Deus no tempo e no espaço? A escada de Jacó era mais do que um sinal. Era uma revelação sobre a arquitetura espiritual do universo. Mostrava que há um fluxo constante entre o mundo visível e o invisível, entre o que o homem sente e o que o céu responde. Cada degrau representava uma transição, do medo para a fé, da culpa para a redenção, do humano para o divino. Os anjos que subiam e desciam não se moviam apenas por missão, mas mostravam o que acontece quando a terra ora e o céu escuta. Era o mecanismo secreto da comunhão espiritual, a engrenagem da fé em movimento. A escada de Jacó não é apenas história, é o lembrete de que Deus ainda abre caminhos invisíveis para aqueles que, mesmo em meio ao deserto, decidem deitar sobre a pedra e confiar. Décadas se passaram desde a visão. Jacó agora era um homem transformado, pai de uma grande família, dono de rebanhos e terras. Mas em seu coração, algo ainda o chamava de volta. O mesmo Deus que um dia lhe aparecera no deserto falou novamente: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de Esaú. Jacó obedeceu, reuniu sua casa, purificou o povo e partiu para o lugar onde vira a escada de Jacó. Ao chegar, o vento parecia o mesmo, o solo o mesmo, mas o homem não. O fugitivo havia se tornado patriarca, e o altar que ele ergueu naquela noite agora se tornava símbolo de um pacto eterno. Naquele instante, a promessa se renovou. O mesmo Deus que o abençoara no deserto, agora o chamava pelo novo nome que lhe dera: Israel. A escada de Jacó, antes vista em sonho, agora era realidade em sua vida. O portal entre o céu e a terra continuava aberto. Não sobre uma pedra, mas sobre um coração fiel. Muitos séculos depois da visão de Jacó, um homem caminhava novamente pela terra de Israel. Seu nome era Jesus. E diante de seus discípulos, ele pronunciou palavras que ecoaram como trovão na eternidade.
Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1,51. Naquele instante, o mistério se cumpria. Cristo se apresentava como a verdadeira escada de Jacó, o caminho vivo que liga o céu à terra, o ponto de encontro entre o humano e o divino. A escada que Jacó viu em sonho agora tinha um nome. O portal celestial se tornara uma pessoa, e por meio de Jesus, a presença de Deus desceu à humanidade, não mais como visão, mas como realidade. O que Jacó presenciou foi um prenúncio do Messias, um vislumbre do plano perfeito de reconciliação. A escada de Jacó apontava para o futuro, para o dia em que o próprio Deus desceria aos degraus da terra para erguer o homem de volta ao alto. A escada de Jacó não terminou em Betel. Ela continua erguida, invisível, sobre cada coração que busca o Altíssimo. O sonho do patriarca foi mais do que um evento. Foi uma mensagem eterna. O céu nunca se afastou da terra. Cada oração sincera ainda sobe pelos mesmos degraus espirituais. Cada resposta divina ainda desce pela mesma rota de luz. A escada de Jacó é o lembrete silencioso de que Deus ainda fala, ainda age e ainda desce para alcançar o homem cansado, o arrependido, o que se deita sobre a pedra e espera em fé. Não é apenas história, é profecia, porque o portal entre o divino e o humano jamais foi fechado. Ele continua aberto, dentro de cada alma que decide olhar para o alto. Jacó viu um caminho, Jesus se tornou o caminho. E hoje, cada um de nós é convidado a subir, de degrau em degrau, até o coração de Deus. A escada de Jacó não é um mito, é um chamado, um convite sagrado para quem, mesmo em meio ao deserto, ainda acredita que o céu pode se abrir sobre a própria vida.